fazer conta. Ok? Bem, como nós estamos vendo matemática, né, a parte de cálculo, então nós temos que aprender a nos expressar usando números. Para nós sabermos nos expressar, nós temos que aprender a linguagem adequada, né? E um dos objetivos daqui do meu curso, ultimamente, nos últimos 3 anos, é mostrar que matemática faz parte das ciências humanas. Então, se a gente vai, como nós vamos ver na medicina, nós vamos ver números reais, então nós temos que saber o que são números reais. Por quê? Porque nós vamos usar coisas que não são números, mas nós devemos representar por número. Né? Por exemplo, árvore não é um número. Comida não é um número. Certo? Animal não é um número. Foguete não é número. Carro não é um número. Tá? É um objeto real, que a gente existe, então nós vamos ter que representar ele através de funções de números. Lógico que quando você pega algo que não é por sua própria natureza um número, quando você vai representar por número, você vai perder alguma informação. Só que nem sempre você está interessado em todas as informações de um determinado objeto que não é um número, determinado ser que não é um número. Você está querendo uma característica particular dele. Então, você vai pegar somente essa característica e vai transformar para número. Né? E bem, tudo que nós fazemos, né, que nós vamos fazer aqui e que vocês vão fazer até o doutorado de vocês, está relacionado a número real, certo? Números reais não são os maiores conjuntos de números, existem outros bem maiores que ele, onde o número real é um caso particular desses, mas não vem ao caso aqui. Aqui é número real, tá? Então, imagina que nós temos os números, certo? Número representa quantidade, ok? A quantidade é mais fundamental, ela vem, que eu quero dizer que ela vem primeiro do que a representação de um número. Você pega um objeto desse e um objeto desse. Você tem uma quantidade desse, uma quantidade desse. Qual é o número que você vai usar? Certo? Você não sabe. Então, com o passar dos séculos, as pessoas foram desenvolvendo. Por exemplo, o povo hebraico escrevia número 1 assim. Certo? O Aleph. O grego, assim. Os romanos, né? Para uma quantidade, né? O I maiúsculo, da iota maiúsculo, né? Que vem do grego. Chinês, certo? E, finalmente, o melhor sistema de escrita, que é os indo-arábios. Representa assim, né? O número 1. Número 1. Percebo. Essa quantidade aqui, ela está escrita em uma base. E a base que nós estamos vendo é a base decimal. Certo? Então, a base é 10. Não é porque o número é representado por indo-arábio que significa que a base de contagem é 10. Quem sabe francês sabe que eles contam na base 20. Tá? Então, lá
70 para eles, a tradução seria 60-10. 71, 60-11. E assim por diante. Mas eles usam os mesmos números. Quando você está usando o mesmo número, não importa. Tá? Se você quer... A princípio, eles foram criados para a base decimal, porque nós temos 10 dedos. 10 aqui e 10 nos pés. Né? E aí, os hindus, árabes criaram isso. Né? Existem outras formas de representar a mesma coisa. Por exemplo, você pode escrever o número 1 assim. Só que você está usando uma base logaritmo e não uma base decimal. Certo? Então, vai depender do que você vai fazer. Ah, mas isso daí é muito complicado. Mas, espera aí. Essa letra é A. Essa letra é um A. Essa letra é um A. Já vi assim também. Tudo é A. Certo? Tudo é A. Mas nenhum é igual. Então, para que essas 4 formas aqui? Para que nós temos no computador vários tipos de fonte? Porque vai de cada um. Vocês mesmos, mesmo escrevendo a língua portuguesa, na parte, né? Vocês não escrevem as letras iguais. Vocês têm letras parecidas. O que é parecido não é igual. Ok? Beleza. Quantos números nós temos? Infinitos. Beleza. Mas nós só temos 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés. Como é que a gente vai contar infinito? Tecnicamente, a gente não pode, porque a nossa vida é finita. Tem 80 anos em média aí. Certo? Então, nós temos que arrumar meios de fazer isso. Então, por exemplo, em base decimal, tá? E vai lá para onde você quiser. Então, 0, 1, 2, 3, 10, 12 e vai embora. Certo? Aqui deveria ter um. Tá? Vai dizer que está passando. E são números que tem aí. Ok? Entre 0 e 1 existem infinitos números. E todo mundo sabe disso. Né? E também os outros. Percebam, mesmo entre 0 e 1 milímetro tem infinitos números. Você percebe que a gente consegue medir distância, por exemplo. Daqui para Irecê são aproximadamente 200 quilômetros. Espera aí, como é que eu vou medir se de 0 a 1 milímetro tem infinitos números? Né? Aí entra em relação o padrão de referência. E o nosso padrão de referência aqui, no caso para quilômetros, é o metro. E na matemática aqui, os padrões eram os números naturais. Ok? Por que número natural? Porque quando você fala um marcador de quadro branco, tá? Isso aqui é uma quantidade real. É natural eu falar que ele é uma quantidade. Né? Aqui o outro, um apagador. É real, eu estou pegando, né? É uma coisa... Não existe meio negócio desse. Ele está inteiro. O que eu quero dizer inteiro, o que eu quero dizer com inteiro aqui é o todo, certo? Não existe meia galinha, existe uma galinha. Não existe meio boi, é um boi inteiro, certo? Ok?
Não existe meia espiga de milho, existe a espiga de milho, independente do tamanho dela. Certo? Então, é inteiro, é natural. Por que natural? Natureza. Vamos colocar esse nome. Certo? Ok? Percebam, número negativo não existe na natureza. Né? É uma forma de expressar algo que nós fazemos com esse número. Mas se a pessoa fala assim, me traga aí menos um cavalo, me traga aí menos uma xícara de café, como é que você vai fazer isso? Você não vai, né? Porque não dá. Você só pode trazer a xícara. Então nós temos que saber o que significa o meio. Né? Percebam, para nós fazermos as nossas outras coisas, nós temos que criar, né? Tiveram que criar outros conjuntos maiores do que esse inteiro. 0, 1, 2, né? Inteiro nada, natural. 0, 1, 2, 3, pá. Isso, aí a primeira coisa que a pessoa faz é classificar. Então eu vou classificar. Antes de até escrever, ele classificou. Antes da palavra cavalo existir, a pessoa sabia que era um cavalo, sabia que era uma égua, sabia que era um boi, uma vaca, um coelho. Antes de existir a escrita, a pessoa já sabia disso. E ela já separou as coisas em categorias. Viu? Então, a mesma coisa. Aqui é natural. Que é representado em... Como nós temos esse N esquisito aqui? Como nós temos várias coisas na mesma categoria, nós chamamos isso de conjunto. Ok? Então, esse é o primeiro conjunto. É o conjunto que a gente, quando é criança, aprende a contar usando ele. A gente fala, maçã. Se a mãe traz a metade de uma maçã, a criança não vai falar que é uma metade da maçã, ela vai falar maçã. Né? A não ser que ela seja um ponto fora da reta, ela seja extremamente superdotada. Né? Então, beleza. Depois, eles viram o seguinte, olha, se eu tinha 10 animais, certo? E eu perdi 3, morreram, ou eu tive que abater para me alimentar, eu fiquei com 7. Eram 10, perdeu 3, ficou com 7. Beleza, os 7 está lá. Os mortos continuam sendo o mesmo animal, só que ele está numa outra instância, ele está morto. Certo? Como é que a pessoa vai representar esta perda? Escrita. Ela sabe, olhando, tal, sei lá, várias maneiras de falar. Escrita, usando essa notação na base decimal, de números endoarados. Ela vai fazer assim. Certo? Vai fazer assim. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Perceba que esse reticência significa que tem infinitas coisas para cá e para cá tem infinitas coisas. Então, o que está ocorrendo? Aqui dentro é o próprio conjunto natural. Né? 0, 1 vai para o infinito. E para cá tem alguma coisa que não tem ele. Então, esse conjunto é maior do que esse. Ok? Para esse conjunto aqui, eles vão dar um nome de inteiro. E vai representar por esse Z aqui.
enjoado. Certo? Tranquilo? Ok? O outro é esse aqui. Vocês estão vendo que estão aparecendo fração aí. Né? Daqui a pouco eu vou dizer por que as coisas são assim. No princípio, eu estou seguindo o raciocínio histórico. Tá? Representar as quantidades. Depois a gente vai ver por que representa desse jeito, por que as coisas acontecem da forma que elas são. Certo? Esse aqui é o racional. Representado pelo que? Enjoado. Ration. Tá? Certo? Ah, aqui dentro tem raízes quadradas perfeitas. Tá? Então, aqui é um número racional. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Ok? Perceba que 3 dividido por 2 negativo, esquece o negativo. Aqui, pode falar aqui, 3 dividido por 2. Essa é a forma dele em fração. Mas ela pode ser escrita em forma decimal. Né? Em parte decimal. Fica 1,5. Você percebe que o mesmo número ele pode ser representado de infinitas maneiras. Ok? Então, você colocando isso aqui e colocar um e-mail, não faz diferença nenhuma. Ok? É a mesma coisa. Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo? Vou parar aqui. O outro que nós temos é esse aqui. Certo? Ou seja, raiz quadrada que não tem quadrado perfeito. Ok? E dízima não periódica. Certo? E você sabe, né? Isso aqui pode ser escrito dessa forma. Forma de dízima periódica. 0,3 barra em cima. Significa que é 0,3333333. É infinito, mas é igual. Tá? É o mesmo número. E essa é chamada dízima simples. Existe dízima composta, que representa algum número, vírgula, 12, 12, 12, 12, 12. Então, o 12 é o período dele. Né? Então, existe isso aqui. É tudo a mesma coisa. É tudo racional. Esses aqui, irracional,
que existia desde a época de Pitágoras só foi resolvido no século XV. Entendeu? Então não era um problema tão simples para ser resolvido. E esse conjunto aqui é chamado irracional, que é representado por esse I enjoado aí. Eles têm várias maneiras de representar isso daí. Geralmente, o que estão nos livros do ensino médio é I. Como eu estou fazendo revisão do ensino médio, então, para ficar mais fácil para vocês, eu estou usando a anotação dele lá. Porque a anotação daqui, em relação das coisas do ensino médio, elas não vão mudar, tá bom? Nós vamos aprender novas notações, que nós vamos agregar às que nós sabemos do ensino médio. Beleza. O número é irracional porque eles não conseguiam entender o lugar deles. Estava além da compreensão deles. A razão está relacionada a entendimento. Certo? Então, basicamente, vocês perceberam que o conjunto dentro do conjunto racional está o conjunto dos números inteiros, está junto com o número natural? Porque 1 pode ser visto como racional, 2 pode ser visto como racional, -2 também, e todas aquelas outras coisas. Como nós estamos vendo o número real, a priori, todos os números que eu coloco aqui, eles serão reais. Mas se eu não estivesse falando isso explicitamente aqui, se eu colocasse isso aqui e pedisse para fazer a conta, então iam fazer isso, pelo menos 99,9% das pessoas. Certo? Mas só que isso é uma coisa precipitada. Primeiro que eu não falei qual é a natureza do número. Entendeu? Então, se eu falar que o número é natural, isso não existe, não é definido o número natural. Não tem subtração nos números naturais. Por isso que inventaram os inteiros. Entendendo? Porque a subtração veio justamente para dar a ideia de perda, de alguma coisa sendo tirada. Certo? Não que a coisa é negativa, porque tem muito esse negócio, né? A energia negativa, não sei o que é negativa, balela. Isso não existe. A energia é positiva em todos os lugares. Você mede energia positiva. Número não existe número negativo. Então, como as pessoas eram muito supersticiosas, e ainda nós temos algumas, então tem esse negócio cultural do nosso próprio idioma de achar que coisa negativa, eu não bati com a energia da pessoa. Negócio, entendeu? Mas, do ponto de vista científico, essas coisas não têm significam nada. Tá? Então, isso aqui não é. Agora, isso aqui pode ser inteiro? Pode. Pode ser racional? Pode. Pode ser irracional? Não. Porque ele não faz parte. Não existe esse número, esses números, esses 3 números não existem dentro dos números irracionais. Nos números irracionais só existem esses tipos de números. Dízimas não periódicas e raízes quadradas não exatas. Certo? Ou seja, os números são infinitos. Só que como a gente não consegue, trabalhar com infinitas casas decimais, chega uma hora que a gente tem que truncar o número, ou seja, cortar, tirar uma parte dele. Por exemplo, você já viu esse número aqui, o π. O π é um número irracional. Se você for perguntar para alguém quanto é que vale o π, eles vão dizer que vale 3,14.
E se você vê qualquer livro de matemática que coloca π igual a 3,14, está errado. Ok? Porque π é um número irracional. E quando você diz que o π é igual a 3,14, você transformou o π em um número racional. Entende? Isso mesmo, Deus. Ele é aproximado. Certo? Porque aqui eu posso transformar em número π. Se ele fosse desse jeito, ele seria racional. Então, como é que eu faço isso em fração? O irracional, a gente não consegue fazer isso. Certo? Não tem como fazer isso. Então, o que tem que dar é π aproximado a 14. Esse vai ser um número muito importante para a gente em trigonometria. E nós temos um outro número irracional que é muito importante para a gente, que é o número de Euler. É o Ezinho aqui. Ele é Ezinho que aparece na calculadora. Aproximadamente 2,4. 2,12. Ok? Beleza. Todos esses números, eles foram feitos para representar as coisas que as pessoas veem no mundo. Ok? Então, ele está representando as coisas reais. Então, eles vão pegar os números racionais, vai fazer uma união com os números irracionais, e ele vai criar, eles criaram, na verdade, criaram os números reais. Isso aqui nós chamamos de real. Não é o nosso dinheiro que é real, ok? Só o número real, porque coisa que você apega. Tranquilo? Então, o número real é a junção dessas coisas. Fazendo de forma esquemática, né? É como se você quebrasse uma parte, né? Lógico, os números são todos infinitos. Aqui vai estar os números racionais e aqui vai estar os irracionais. Só que aqui dentro, né, tem também inteiros e tem natural. Ok? Então, tecnicamente, se alguém te manda fazer qualquer conta, você tem que, entendendo um bom entendedor de matemática, você vai ter que falar assim: esses números, eles pertencem a qual conjunto? Porque dependendo do conjunto, você vai ter uma resposta. Certo? Tranquilo? Beleza. Percebam que eu ainda não fiz nenhuma outra representação. Eu só usei a representação indo-arábia. Certo? Estou colocando um que a gente já conhece desde criança. A única coisa que eu estou acrescentando é como se escreve o nome matemático desses conjuntos. Como é que... É porque você já percebeu que matemática não gosta de escrever coisa grande. Elas fazem as coisas serem compactadas para ser mais fácil. Que é mais fácil você olhar para o negócio e entender do que você escrever um monte de coisa. Certo? Então, ó, se você sumisse, desaparecesse por qualquer outra língua no mundo, o mundo ia continuar do jeito que ele é. Sem problema nenhum. Se o português sumisse, não existe mais português. Vai fazer falta. Se inglês sumisse, não vai fazer falta para o funcionamento do mundo. Se alemão sumisse, não vai fazer falta. Se mandarim sumisse, não vai fazer falta. Agora, some com a matemática, para você ver.
Você não consegue fazer nada, você não consegue nem comer, você não consegue nem se locomover. Se a matemática não pudesse, não existisse. Você não ia conseguir prever nada. Como é que você ia saber que você tinha que comer determinada quantidade de comida? Se a matemática está relacionada à quantidade das coisas. Então, é uma coisa que faz muita falta. E as pessoas marginalizam muito matemática, colocam ela como uma ciência exata, e ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Porque ela está representando elementos. Eu já vou chegar nessa parte. Eu não sei se vocês concordam com esse negócio de que tem literatura, português, redação, biologia, história e tal. Tudo isso é a mesma coisa. Certo? Tudo é a mesma coisa. Você só separa dessa forma para ficar mais fácil para você entender. Mas ela é a mesma coisa, é o reflexo da mesma coisa, só que você está usando com ótica. Né? Você não pode, no Brasil, se você está aprendendo português, você não pode aprender ciência se não for pelo livro em português. Então, uma coisa depende da outra. Certo? A língua portuguesa ela foi criada para expressar elementos da natureza, né? Pássaro, animal, né? Peixe, relações entre as pessoas. Então, você percebe que na ciência, em línguas, existem as funções, tem o verbo, tem o substantivo, tem o adjetivo, tem várias coisas que você tem que fazer. No final, o que é substantivo? É tudo que dá nome para as coisas. Aí você separa ele próprio, impróprio, né? Pátrios, adjetivos normais, de qualidade normais. Então, para cada função que você tem na língua portuguesa, você tem uma coisa específica, existe um porquê de você fazer isso. Porque você pegou um nome e quer qualificar uma coisa. Então, você vai dizer a palavra e a qualidade que você vai fazer. Você criou tipo uma operação com a coisa. E é isso que a gente vai fazer agora em matemática. A mesma coisa. Agora, imagina só. Beleza. Certo? Imagina aí que eu tenho esses 3 números. Tá? A princípio, ele não quer dizer nada. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Não tem nenhuma pontuação, não tem nada. Então, só temos o análogo. Nós temos uma palavra. Mate. Você não, a princípio, você não pode nem dizer se é verbo ou não. Porque para ser verbo, ele tem que estar numa posição específica numa frase. Mas isso aqui, nenhuma frase forma. Certo? Para acontecer isso, para isso aqui ser isso é uma palavra. Eu posso transformar numa frase? Posso. Como? Coloquei um pontinho lá. Posso expressar, isso é uma frase, seca. Posso colocar emoção nessa frase? Posso. Certo? Posso exagerar a minha emoção? Posso. Certo? Você percebe, a mesma coisa, eu acrescentei outros elementos que passam ideias completamente diferentes. Eu posso transformar isso numa dúvida? Posso. Pode? Posso transformar numa dúvida, mas no sentido de querer expressar uma ideia? Posso. Essa ordem.
Se você mudar, você muda a ideia. Certo? Isso tudo com português, que todo mundo fala desde criança. Agora aqui, ó, matemática. 3 números. 3 números. A princípio, 3 quantidades. Esse aqui representa a quantidade de uma determinada coisa. Esse aqui, 2 quantidades de uma determinada coisa. Pode ser a mesma coisa. Isso aqui, 3 quantidades da mesma coisa. Ok? Mas eles não têm relação entre si. Um não depende do outro. Ok? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Essa relação. Vou criar algo. Né? Uma operação. Eu vou dizer que vai implicar. Certo? Perceba. Não é igual, tecnicamente falando. Porque isso aqui não é igual a isso. O equivalente de quantidade é a mesma. Quando você faz essa operação, você tem 3 quantidades. E aqui você está falando 3 quantidades. Mas isso aqui não é igual a ele. Igual seria se eu pegasse, ó, um piloto desse e colocasse o outro, do mesmo jeito. Ele é igual. Igual é exatamente igual. Tudo que tem num, tem no outro. Certo? Então, nós temos isso aqui. O número 1 não é real. O número 2 não é real. E o número 3 não é real. Todos são reais. Saiu do conjunto? Mudou o conjunto, já que eles são todos reais. Por exemplo, tem como a gente sair dos números naturais e passar para os números inteiros? Né? Você tem que fazer isso mesmo, bicho. Tem que fazer um acréscimo, dá para fazer. E a mesma coisa ao contrário. Então, o que é que nós definimos aqui? Adição ou soma. Certo? Adição ou soma. Tranquilo? Bem, nós temos infinitos números. Infinitos. Aqui só tem 2 números que está dando um terceiro. Se eu quisesse colocar 11 mais 20, 1000 mais 2000, né? Como é que ficaria? Então você percebe que só o número em algarismo indo-arábios não está sendo suficiente para representar a generalidade das coisas. Porque você não vai querer somar só 1 com 2, você vai somar qualquer número. Como é que a gente vai acabar com esse problema? Né? Já que nós temos infinitos números e aqui a gente pegou 2 bem definidos e fez o resultado dele. A gente vai colocar letras. Certo? Aí entra as letras. Ah, professor, não sei, mas como é que uma letra é um número? Né? Aí eu te pergunto, como é que você entende que isso aqui representa uma casa? Aí a minha resposta para você é do mesmo jeito. Certo? Como nós temos infinitos números, e nós não somos seres infinitos, nós só lidamos com coisa finita, então nós temos que usar alguma outra coisa. O que é que a gente vai usar do que a gente já tem, que já é familiarizado para a gente? O nosso alfabeto. Do nosso alfabeto, a gente não pode formar qualquer palavra colocando os respectivos acentos junto.
Não interessa qual é a palavra. Existem infinitas palavras no português. É só você criar uma que não exista. E fale que ou bote uma aplicação, você calcula o que você quiser. Só que não faz sentido você ficar criando um monte de palavra todo o tempo. Então, é a mesma coisa. Ele vai e faz isso. Mas por que A, B ou C? Porque eu quis colocar em ordem alfabética. Algum problema? Algum problema os números começarem naturais de 0, 1, 2, 3, até infinito? Se eu quisesse começar de infinito, infinito menos 1, até chegar no 0, faria diferença? Não. Só que o que é natural para as coisas? É você não ter nada, aí você tem uma coisa, depois você tem duas coisas, depois você tem três coisas, e assim sucessivamente. Então, a ordem alfabética foi criada para isso. Tem o primeiro número, o segundo número e esse. Certo? Então, nós temos a adição. E isso aqui representa qualquer adição de números reais. Tá? Ok? Tranquilo? Então, adição. Perceba uma coisa. O A é real, o B é real e o C é real. Se ele ficou no mesmo conjunto, significa que essa operação ela é fechada. Então, nós temos o fechamento. Certo? Então, o número real é fechado na soma. Tranquilo? Certo? Vamos lá. Tá? Agora, bora ver uma outra coisa. Vamos definir uma outra coisa. Imagina que você tem isso aqui. 2 mais 2 mais 2. Você pode representá-lo assim. Certo? Você pode. Ou você pega assim. O que é que está... o que está repetindo aqui? Não é o 2? Então, está repetindo 2. Certo? Quantas vezes ele está repetindo? 3. Vou inventar um número, um sinal para isso aqui. Certo? 3 vezes 2? 6. Percebam. Você escreveu assim. É a mesma coisa de você escrever um A assim ou um A assim. Ele não vai deixar de ser um A. Certo? Só está escrito de forma diferente. O que é que você conclui daqui? Que 3 vezes 2 equivale a isso aqui. Equivale.
Eu igualei os dois resultados, porque eles chegam no mesmo valor. 6 é igual a 6. Isso aqui equivale a fazer isso. Né? Não é, aqui a leitura não é igual. Aqui a leitura é igual. Certo? Aqui equivale. Então, o que você tira daí? Que isso aqui é chamado produto ou multiplicação. Produto, multiplicação. Aí a minha pergunta é, o que é uma multiplicação? É uma soma de mesmo número. Certo? Então, você pode ver a multiplicação como uma soma. Mas se é a mesma coisa, para que a gente representa assim produto? Tem um motivo, óbvio. Né? Imagina aí você tem que somar, fazer a mesma soma por 2. Certo? Pegar o 2, só que aí você vai repetir ele 100 vezes. Vai dar 200, óbvio. É mais fácil escrever assim ou escrever 202 por 99 sinais de multiplicação? Então, a minha resposta para essa pergunta é para ganhar tempo. O que é que eu quero dizer ganhar tempo? A notação fica mais compacta. Eu posso representar mais coisas de forma mais fácil. Tá? Então você tem isso. Agora é o seguinte, nós precisamos fazer isso para qualquer número. Então, como é? A vezes B dá C. A vezes B dá C. Certo? O que é isso aqui? É o B somado com B, somado com B, somado com B, somado com B, A vezes. Certo? Então, isso aqui é o geral, que chamam de produto ou multiplicação. Certo? Ó, 3 é real, 2 é real, 6 é real. Então, significa também que o produto é fechado. Ou seja, nós estamos diante do fechamento. Não é legal? Já que a soma é fechada e o produto nos números reais, certo? Existem outros tipos de produto, com outros tipos de grandeza. Eu estou falando de coisa escalar, de número. Se a soma é fechada, significa que o produto também vai ser fechado, já que o produto é uma soma mais fácil. E você está somando a mesma coisa. Existe soma muito mais difícil, que é você somar coisas diferentes. Que não tem como você fazer uma notação compacta para isso. Certo? Tranquilo? Então, o que é que nós vimos aqui? Que os números são representados por letras de forma natural. E nós temos duas coisas. A soma, que é fechada, quero dizer, dois números interagindo por soma reais vai dar um número real. O produto é fechado. Dois números reais interagindo por um produto vai ser fechado. Tá? Então, com isso aqui, eu espero que vocês tenham entendido o porquê de usar números, ou melhor, o porquê de usar letras no lugar de número. Porque se você usar o número, você está particularizando
aquilo para aqueles números e não necessariamente para todos os outros números. Entendeu? Agora, beleza. Então, como se fosse um xadrez, mostrei o tabuleiro, né? Mostrei as peças. Agora a gente vai mostrar as propriedades. Como as pedras se movem. Cavalo em L, bispo em diagonal, rainha para todo lugar. Só que vamos fazer para cá. Então eu vou abrir aqui. Nós vimos duas coisas. Adição. Produto. Certo? Nós vimos que 1 mais 2 a 1 é 3. Certo? Se a gente pegar 2 mais 1, vai dar 3. O que é que a gente conclui daqui? Que 1 mais 2 é equivalente a pegar 2 mais 1. Um mais 2 é equivalente a pegar 2 mais 1. Isso serve para todos os números reais? Serve. Como é que eu provo isso? Vai fazendo um por um e depois você faz a prova por suposição. Então, o que isso significa? Já que é para qualquer número, então, A mais B equivale a B mais A. Essa é a primeira propriedade. A1, que é comutação. A ordem dos fatores não altera o resultado na soma. Certo? P1. Bora pegar aqui. 2 vezes 3. Certo? O que é isso aqui? 3 mais 3. Vai dar 6. Certo? Vamos pegar 3 vezes 2. O que é isso aqui? É o 2 somado 3 vezes. Aqui é o 3 somado 2 vezes. Aqui é 2, 2, 2. Vai dar o quê? 6. O que é que conclui daqui? 2 vezes 3 é equivalente, certo? É equivalente a 3 vezes 2. Na forma de produto. Olha só, uma coisa importante. Eu estou colocando um sinal de vezes aqui, mas tem outras notações, tá? Tem o ponto, certo? Tem um ponto e tem simplesmente isso aqui. Não coloca nada.
Certo? Esse negócio de não colocar nada não é o mais indicado, porque você não está mostrando a relação entre os pontos. Você está assumindo que a pessoa que está te lendo, que está lendo o que você está escrevendo, ela entende que quando tem dois números assim, ele está dizendo que está multiplicando. Ok? Está dizendo que está multiplicando. E isso não é necessariamente verdade. Então, assim, eu sempre gosto de definir as coisas. Porque imagina só, se isso aqui é um número e isso aqui é um número, se eu coloco, vamos dizer, 2 e 2, certo? Ou 3, sei lá. 3. E coloco 3 e 2, você percebe que ele não fica a mesma coisa? Porque eu poderia, se isso aqui é 20, isso aqui é o quê? É 2 vezes 3 ou é 23? Você não sabe. Você pode até escrever com a letra assim, quando for em letras. Mas sempre preste para escrever com a operação que você está fazendo. Então, se você está falando de produto, bota esse negócio, porque não faz diferença. Porque se você for fazer assim também, eu vou separar mais. Então, o que é que você escreveu? 2 números, 2 e 3, a princípio, sem relação nenhuma entre eles. Aqui não. Tem uma relação. Ok? Tranquilo? Então, um conselho que eu dou, para não gerar dúvidas, mesmo que você saiba, na hora da sua celebração do conhecimento, coloque a pontuação. Tá? Coloque, pode ser o xizinho ou o pontinho. Não interessa. Só vai ter diferença para a gente isso na física. Okay? Na matemática não tem diferença nenhuma para a gente agora. Ok? Então, nós temos essas 3 formas de fazer que você encontra nos livros didáticos. Como eu aconselho a fazer? Uma dessas 2. Tá? Bem. Olha aqui. A2. Imagina agora que nós temos 1, 2 e 3. Sabe que o resultado é 6. Vocês perceberam que todas as relações numéricas que foram faladas sempre é 2 números e vai dar um terceiro? Nunca é 3 números para dar um. A gente sempre faz as coisas binárias. 2 coisas em uma operação que dá outra e o resultado é outra. Então, para esse caso aqui, tanto faz você somar esse mais esse, e o resultado é 3, e somar com o outro 3, que vai dar 6, ou você somar 3 mais 2 e vai dar 1. Certo? Como nós temos 2 possibilidades de fazer, tem uma forma matemática de se expressar isso aí. Você faz isso, parêntese, que está dizendo que o que está aqui dentro está sendo feito primeiro. Ou
você faz isso. Ok? O que é que está dizendo? Eu estou somando o número 1 em algarismo indo-arábios ao resultado dessa adição aqui de 2 mais 3 em algarismo indo-arábios, que está me dando 6. O que é que nós concluímos aí? Que isso aqui e isso é a mesma coisa, é equivalente, no caso, né, a fazer isso. Tá? Bem, isso é soma, então é óbvio que ela é comutativa. Você pode depois brincar na sua casa aí para mostrar que ela é comutativa. Certo? Como é que a gente faz isso para qualquer número? A mais B mais C, A, B mais C. Certo? Isso aqui é chamada associação. Então, ela é a propriedade de associativa. Comutativa, qualidade, comutativa. Isso aqui é o nome, comutação. Comutação substantiva. Operação comutativa, aí é adjetivo. Associação. Então, você está associando número. Como é que a gente faz? Como é que faz conta? Associando em pares. Ninguém no planeta faz em 3. Tá? Ninguém. Por mais rápido que você faça. Que a pessoa possa fazer. Ah, eu nem coloquei aqui, né? Aqui também é comutativo. E comutação. Tá? P2. O que é que vai ter aí? 2 vezes 3 vezes 1. Eu não quero fazer conta grande, eu vou botar número fácil. Certo? Então, qual é o resultado disso aqui? 6. Ok? Olha só. Como foi feito isso? Duas formas. Essa vezes 1, vai dar 6. Ou vai dar 6. O que é que se conclui disso? Certo? Para qualquer número. Certo? Então ela é associativa também. Tem associação. Certo? Ó, percebo que eu ainda não falei que eu mostrei a expressão números fracionados, que é divisão, mas eu ainda não falei o que é divisão. Tá? Você percebe que até agora só tem soma. E vai continuar assim. Nós só temos soma. O produto é a soma de coisas iguais. Isso aqui, a associação, é a soma de números diferentes. Ok? Bem, agora nós temos uma coisa interessante. Nós temos um número e nós vamos fazer ele interagir
Já que eu estou na adição, né? Ela soma por alguma coisa aqui, que eu não sei o que é, né? O que a gente sabe é que o número tá, a quantidade está aqui, eu vou adicionar uma outra quantidade, tá? Uma outra quantidade, e vai dar um resultado. Só que, ó, o que nós vimos aqui no primeiro era 2 vezes 3, né? Duas quantidades interagindo dá 6. 6 lá, como a gente viu aqui, vou botar 5. Duas quantidades diferentes, 2 e 3, vai dar 5. Aqui, eu não sei ainda o que é isso, mas eu consigo ver o resultado. O resultado dá 3. Nossa, que número é esse? O que está acontecendo? O que é que eu somo alguma coisa, faço uma interação e não muda em absolutamente nada? É como se você abrisse uma porta e passasse pela porta. Do jeito que você entrou pela porta, você sai pela porta da mesma forma. Isso aqui é chamado elemento neutro. Certo? Nós temos infinitas formas de representar um elemento neutro. Qual é a forma que nós vamos usar aqui? Vamos representar pela quantidade zero, pelo número zero. Ó, o elemento neutro não é zero. Ele é representado por zero. Tá? Porque ele não muda nada, ele não tem significado nenhum aqui. Ó. 3 mais 0, 0. Se você for achar que o zero é o elemento neutro, então, isso aqui não é isso aqui. Não equivale a 3 coisas. E, né, já que duas coisas interagindo vai ficar 3, então como é que você escreveria 30? Ele escreveria 3? Então, o zero ele tem significado quando se trata do número zero e quando se trata do elemento neutro representado pelo número zero. Nem todos os elementos neutros das operações são representados por número zero. Tá? Alguns têm uma forma até bem diferente do que vocês estão acostumados. Eu só não quero ouvir que o elemento neutro é o zero. Você pode falar que o elemento neutro é zero tranquilamente na sua vida. Só não pode dizer que eu que falei que é. Me tira das coisas. Que eu sei exatamente que ele não é. Tá? Então, nós representamos isso aqui. E isso aqui vai ser o nosso elemento neutro. Certo? O zero vai ser a representação. Ok? Representação do elemento neutro. Vamos para cá. P3. De novo. Vou ter um número, vou interagir como? Isso vai me dar 3. Certo? Pegou 2, produto 3. Certo? Bem, não mudou. Então é alguma coisa neutra. Então, elemento neutro do produto. Então, o produto tem um elemento neutro. Se os dois são elementos neutros, então vou representar pela mesma coisa, pelo mesmo número.
vou representar por zero, certo? Não. Porque o zero já foi usado para representar o elemento neutro da soma. E é isso aí, Deus. E agora nós vamos usar qual é o natural depois do zero. Então, o natural é natural usar um 1. Ok? Beleza. Então, aqui nós temos a nossa representação. Nossa representação. Tá? Do mesmo jeito, o 1 não é elemento neutro. O 1, nesse caso, é representado com o elemento neutro. Você só sabe se o número é elemento neutro ou não, se você fizer ele interagir um com o outro. Se você não fizer, não tem como você saber o que é neutro ou não. É a mesma coisa de você plantar milho e esperar colher feijão. Não existe isso. Para você ter feijão, você tem que ter plantado feijão. Ok? E agora, nós temos isso aqui, ó. Um número. Eu vou mudar para não dizer que funciona só com 3, tá? Funciona para qualquer número real. Sim. Vou somar com alguma coisa. E como resultado, vamos ter o elemento neutro. Certo? Então, vou colocar aqui, mais a representação do elemento neutro que eu falei lá em cima. Perceba, nós temos infinitos números. Certo? Infinitos números. Se eu colocasse 2 mais interrogação é igual ao elemento zero representado, o zero que é o elemento neutro. Perceba que a representação não mudou, apesar do número que está interagindo mudou. Estão prestando atenção nisso? Vou repetir, ó. Se eu tivesse colocado, se eu botar 3 aqui, ó, eu tenho 5 mais interrogação que me dá o elemento neutro. Se eu colocar 2 mais interrogação e ter o elemento neutro, a representação dele não muda. O elemento neutro é único. Certo? O elemento neutro é único. Só que o número relacionado ao número 5, que vai interagir com ele e dar o elemento neutro, não é igual ao número que vai se relacionar com 3 e dar o elemento neutro. São números diferentes. Só que percebe, já que 5, 3... 5 com o número, não é nem para representar pelo mesmo interrogação. Vou botar uma interrogação tio aqui, para dizer que é diferente. Então, 5 mais uma coisa que eu não sei, dá o elemento neutro. 3 mais uma outra coisa que eu não sei, dá o elemento neutro. É óbvio que esse número daqui e esse daqui são diferentes, porque os números são diferentes.
Então, nós temos que criar eles tiveram que criar uma notação e que desse referência a que número ele estava falando. Então, há essa interrogação aqui, eu vou apagar aqui para não ficar espaço. Essa interrogação aqui do 5, ele está dizendo, ele representa menos 5. 5, porque ele está relacionado ao número 5. E esse menos é para dizer que quando ele encontrar o 5, ele vai dar o elemento neutro. Essa operação é chamada oposto. Número oposto. Certo? Número oposto. Cada número tem o seu oposto. De 1 é menos 1, o de menos 1 é 1. O de 2 é menos 2, o de 2 é menos 2. A definição de oposto depende de quem você está pegando como referência ao número. Se você está pegando o número 2, o oposto é menos 2. Se você está pegando como referência o número menos 2, o oposto é 2. Dá para entender isso? Certo? Vem uma dúvida agora. Hã? Uma dúvida, eu não sei se é o momento agora, se vai ser mais para frente, é porque eu me lembrei que tem uma diferença quando se trata de inverso, oposto de inverso. Há de fato uma diferença, né? É diferente. Já vou chegar lá. Tá. Vou acabar a aula nisso. Certo? Deixa eu só ver aqui o negócio da minha bateria. Tem 1 hora ainda, mas de bateria, não de aula. 6 minutos. Então, olha só. Eu vou simplificar aqui. Falei que esse cara aqui vai virar, isso aqui é a operação, isso aqui vai ser menos 5. Certo? Então, quando você for colocar aqui, ó, 5 mais menos 5, e normalmente a gente escreve assim, que tem aquele negócio, né? Mais com menos, aquele negócio de mais com menos, não tem nada a ver isso daí, tá? Tem a ver o que está escrito aqui. Está dizendo, ele escreve isso aqui para facilitar. E vai dar o elemento neutro. Não há jogo de sinal. O que ele está dizendo aqui é, pega o 5, soma com o oposto dele. Só como é que eu coloco numa forma compacta? Dessa forma. E não é de se estranhar, né? Em português, há uns 200 anos atrás, você falava vós-me-ser. Depois você fala você. Depois você fala VC. E depois você fala C. Quando está escrevendo. Então, na matemática, como é igual à língua, só não tem fonema. Mas ela tem símbolos. Então, é a mesma coisa. Então, aquele negócio que você vê, ó. Menos com menos, mais, dá 2. O que ele está dizendo aqui é, o oposto de menos 2 é 2. Não é menos com menos é mais, não. O oposto de menos 2 é 2. Eu falei aqui. Se você pega o 2 como referência, qual é o oposto dele? Menos 2. Se você pega o número menos 2, qual é o oposto dele? 2. Mas como é que você representa que você está tirando o oposto de um número? Colocando o sinal de menos na frente. Então, ó, subtração não existe. Ela é uma soma de oposto, o oposto de um número. Certo? Ela é uma soma. Não tem número negativo. Não. Cadê o oposto? Tem número negativo. Não existe menos um cavalo por aí. Certo? Então, deixa eu apagar aqui, porque ficou curto, né, o quadro. Ó,
nós temos isso aqui. Para o geral. Né? Escreve-se assim para dar referência em qual elemento ele é oposto. Tá? E agora, nós temos a última aqui. O que a última está dizendo? Você vai pegar o número, vai multiplicar por uma coisa e você vai ter elemento neutro. Certo? Na multiplicação, isso aqui é representado por 1. O elemento neutro é multiplicado pelo 1. Certo? E aí, você vai ter que inventar um negócio para isso aqui. Como é que eles inventaram? Se você pegar 4 vezes uma coisa que você não sabe, e dar 1, é lógico que esse número é diferente desse. Pelos mesmos argumentos daqui. Certo? Então, cada número vai ter o seu, associado a ele. Então, por que eles escreveram matemática? Eles fizeram o seguinte. Quando tiver isso aí, como cada número tem o seu, e deve-se colocar referência do que você está falando, então eu vou dizer o seguinte. Quando eu estiver diante disso, esse número aqui vai ser representado por isso aqui. E isso é o inverso. Certo? Como o Marcelo falou. A interrogação seria o contrário? Não, a interrogação está representando um número que eu não sei e como é que eu vou representá-lo? Porque para fazer qualquer coisa você tem que representar a coisa. Então você está representando aqui. Chama de inverso por quê? Porque ele está embaixo. Certo? Ele está embaixo. Aí ele é o inverso de quem? De 3. E aí que você tem aquele negócio. 3 vezes o inverso de 3 é o elemento neutro. Chama 1. Né? Isso aqui é a mesma coisa de você escrever isso aqui. Ó. Certo? Significa dizer que você fazer isso aqui é equivalente a fazer isso aqui ou a fazer isso aqui, dependendo do que você está acostumado. Certo? Tranquilo? Então, a divisão vem daqui, do oposto. Certo? E o que é o oposto? O que é isso aqui? É você somar esse número 3 vezes. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. A vezes B igual a 1 significa que o B está sendo escrito assim. Então, o que você vai ter é A vezes 1 sobre A, que é igual ao elemento neutro. Vou colocar aqui também não faz diferença nenhuma isso. Ok? Beleza.
Alguma dúvida? Por hora, Então, não. 5h13 no meu relógio. Passei 3 minutos aqui no celular. Certo? Exercício para casa. Certo? A vezes B mais C. O que é isso? Faça em casa. Não, a divisão, eu não sei o que você está querendo dizer com ramal do produto. A divisão é o produto. O Luiz perguntou, aí o Guilherme falou não. Então, ele não é, eu não sei se vocês estão conversando aí por WhatsApp aí, mas não é um ramal do produto. O produto é a multiplicação pelo inverso. Entende? 1 sobre 2 é o inverso do 2, mas ele é um número. É um número como qualquer outro. Só que ele está relacionado ao inverso do 2 quando você olha aqui. Aí você pode escrevê-lo assim também. Então, se você pegar... Se você pegar 2 vezes isso aqui, é 1. Se você escrever ele na forma padrão do inverso, ou se você fizer isso aqui também vai dar 1. Então, você está escrevendo na parte decimal. Né? Aqui você está dizendo que ele é menor que 1 e está entre o 0. Aqui você só está escrevendo ele normal. Aqui tem uma informação a mais. Por que eles criaram aqui? Imagina você, a máquina de calcular, e você fazendo conta com fração na hora de passar troco para o povo aí, no comércio. Então, assim, é mais fácil de ver os décimos, os centésimos e até os milésimos do real quando se trata de posto de gasolina ou alguma outra coisa que você compre muita quantidade. Para as pessoas normais, duas casas depois da vírgula está ótimo. Quando se trata de dinheiro. Tá? Quando trata de dinheiro. Ok? Mais alguma dúvida? Valeu, Luiz. Então, nos vemos na próxima aula, se Deus permitir, tá? Fiquem bem, previnam-se, tá? Não quero ninguém doente. Coração, tá? Eu não vou fazer a carga das coisas que eu estou gravando, porque demora no máximo 24 horas para chegar se o negócio não for muito longo. Eu estava tentando já, naqueles 10 minutos, colocar a primeira parte no meu site, só que ainda não tinha carregado. Aí eu já vi que não é meio que instantâneo, né? Ele vai salvar lá no Drive, eu vou baixar aqui e vou fazer isso. Então eu vou fazer essas coisas aqui não fora, porque eu não tenho internet em casa para fazer isso. Aqui é mais de 30, então o upload vai em 6 no mínimo, 6 MB por segundo. Então aqui é bem mais rápido. Lá um vídeo de 5 minutos, quando eu estava fazendo no começo, eu parei de fazer, porque assim, eu vi que não tinha muita gente vendo, porque cabeça maluca, aí com o negócio da pandemia, ninguém sabia o que ia fazer, e eu demorava praticamente um dia todo para carregar 5 minutos de vídeo na minha internet. E aí não era inviável. Aí depois que eu vim para cá, aí fica mais rápido. Beleza? Então tá. Até mais aí. Vou parar a gravação aqui.